Nos últimos 12 meses, as ações da Magazine Luiza caíram 60%, no ano elas caem 30% e nos últimos 5 dias elas caíram quase 15%, sendo nesse momento a maior queda da semana. Nesse vídeo eu quero comentar com vocês o porquê que ela tem caído tanto, falar um pouco dos resultados do primeiro trimestre de 2024 e também discutir se esse é um bom momento ou não de comprar Magazine Luiza. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e deixa o like para ajudar o canal a crescer e a chegar a mais investidores. E antes de passar para o assunto do vídeo, somente recomendar para vocês que tem vários vídeos sobre a Magalu no canal e tem um também onde a gente explica a nossa tese do porquê a gente acredita que a Magalu na realidade já até perdeu a corrida do varejo aqui no Brasil. Recomendo bastante para vocês, a gente fala sobre Mercado Livre, mas também tem outros vídeos aqui analisando empresas do varejo e a Magalu em si aqui no canal, inclusive o resultado completo do quarto trimestre de 2023 vocês encontram aqui. Então, se você não conhece o canal, já aproveita e assiste esses outros vídeos, eu vou deixar alguns linkados aqui na descrição. As ações da Magalu caíram bastante nos últimos 2 anos, basicamente por 2 principais motivos. O primeiro é que era um caso de crescimento que parou de crescer, então a gente consegue ver que ela cresceu bastante entre 2019 e 2022, aqui falando de receita líquida, mas outros indicadores também, e basicamente de 2022 para frente, 23 inteiro e 24 tende a ser um ano de baixo crescimento para Magalu. Então era uma empresa precificada como crescimento que simplesmente parou de crescer e os motivos são vários, principalmente macro, com juros subindo, inflação subindo e também competição no setor e motivos micro, né? A empresa não tem mais de onde tirar dinheiro para crescer e esse é o segundo motivo que fez a Magalu cair tanto nesses últimos anos. Para crescer, ela tomou muita dívida, encheu o balanço ali de dívida, fez várias aquisições inclusive caras na nossa visão aqui do GA. E por isso, por conta dessa dívida toda, o juro subiu e o resultado financeiro começou a pesar, então ela começou a dar prejuízo. Então o primeiro motivo que fez ela cair tanto, ela parou de crescer. O segundo motivo, virou uma empresa que queima caixa, que dá prejuízo. Então a salvação ali na Magalu, já que ela não ia conseguir mais crescer tanto no curto prazo, por conta das questões macros e também da competição que aumentou muito nos últimos 5 anos no varejo e do e-commerce aqui nacional, a solução para a tese da Magalu era pelo menos voltar a ser rentável e a gente acreditava que realmente isso ia acontecer agora em 2024 e parece que realmente já começou a acontecer no primeiro trimestre de 24. Então ela trouxe os resultados, vou comentar um pouco por cima agora do que veio, que eu achei bom e que eu achei ruim. Falando em vendas, que eu acho que é um dos indicadores mais importantes, principalmente para uma empresa de varejo e teoricamente de crescimento, ela trouxe vendas totais de 16 bilhões no primeiro trimestre de 2024 e ela comenta que foi com um crescimento médio de 20% nos últimos 4 anos. O problema é que os últimos 4 anos foram muito atípicos. Realmente ali o período pós-pandemia, onde as empresas quase não venderam, depois começaram a vender demais e teve um movimento de puxar muito as vendas para o digital e a Magalu se aproveitou disso, realmente foi um crescimento anormal que não aconteceu. A gente vê aqui que o primeiro ano é que teve um crescimento forte, 63%, depois caiu para 13%, 10% e agora um crescimento fraquíssimo de 3%. E eu chamo de fraco porque a gente vê outras empresas que atuam aqui no Brasil com um crescimento muito mais forte. Não falando das varejistas nacionais, mas principalmente da Amazon e do Mercado Livre, que separam os números aqui do Brasil e tem tido, sim, um crescimento muito forte. Então a impressão que dá pra gente que analisa a Magalu é que ela não tá conseguindo ganhar mercado aqui, não tá conseguindo crescer, não tá conseguindo vender, enquanto a competição consegue crescer, principalmente os chineses, Amazon e Mercado Livre. Quando a gente olha as vendas separadas entre lojas físicas e digital, aqui nas lojas físicas, que na minha visão é sim o futuro da Magalu, no digital, como eu comentei, a gente acredita que ela já perdeu essa corrida, vai ser muito difícil ela conseguir correr atrás, mas em lojas físicas a gente consegue ver que ela ainda tem um diferencial. As vendas cresceram 8% frente ao ano passado, 9% nas mesmas lojas. É aqui que ela tem uma margem bruta melhor, ganha EBITDA, margem EBITDA nesse segmento, ganhou market share. O problema é que o market share que ela ganhou, na minha visão, foi ainda muito pequeno, 0,7 pontos percentuais de market share. Sabendo de toda a situação das concorrentes, Casa Bahia e Americanas, é muito pouco, tá? É muito pouco, achei fraco. Então, mesmo o melhor segmento dela, nesse momento, que é o de lojas físicas, ainda achei um resultado um pouco fraco. Quando a gente vai para o resultado do e-commerce, isso eu acho que decepcionou ainda mais, porque era aqui que era o futuro da Magalu, que todo mundo vendia a tese como sendo a Amazon do Brasil, e a gente vê que o crescimento nas vendas foi de apenas 1%. Ela quase teve retração em vendas no primeiro trimestre de 2024, que foi um trimestre já com juros um pouco mais baixos, com inflação um pouco mais controlada que o ano passado, e mesmo assim a Magalu não está conseguindo vender. Então realmente isso daqui é um pouco preocupante para a tese. De lado positivo, a empresa trouxe uma geração de caixa mais forte, então quando as empresas estão nesse momento de não vender
o foco delas tem que ser em ganhar eficiência, em gerar mais caixa, em demorar mais para pagar o fornecedor, receber antecipadamente as vendas, para pelo menos ter dinheiro e caixa e não sofrer uma pressão de curto prazo com dívida, e isso ela tem feito de certa forma até que bem. Então a geração de caixa operacional subiu 2 vezes quase em relação ao ano passado, o caixa total dela também cresceu em relação ao ano passado, de 7 bi, tá beirando aqui 9 bilhões, e ela também reduziu as dívidas de curto prazo, o que é positivo, mas vocês vão ver que ela ainda tem uma dívida sim relevante para 2024 e 2025, então não necessariamente ela tá aí com a cabeça fora d'água e tá tranquila, tá? Então esses foram os pontos mais positivos por conta dessa forte geração de caixa. De certa forma, ela tem conseguido reduzir a dívida, ou pelo menos reduzir o endividamento mais caro, trocar por um endividamento mais barato, jogar mais para frente a dívida. Então as despesas financeiras em relação à receita têm caído, então ela tem gastado menos com juros, o que é positivo. É isso que permitiu com que ela voltasse a ser lucrativa nesse trimestre, mas ainda assim ela tem uma dívida de certa forma pesada no balanço, tá? Vocês vão ver que ela tá aqui com cerca de 6,7 bilhões em dívida bruta, ela tem um caixa líquido aqui quando você considera os valores que ela tem a receber, né? Então ela tem uma inadimplência alta, se a gente tiver um problema de inadimplência mais sério ao longo do ano, pode ser que ela não receba tudo, então não é tão simples assim quanto considerar isso aqui dinheiro. E ela tem sim uma dívida no curto prazo, né? Ela comenta que ela eliminou, mas ela eliminou uma parte. Sobrou aqui ainda 2,3 bilhões para ela pagar em 2024. E mesmo assim, em 2025 ainda tem uma concentração grande de dívida, né? Se parar para pensar, basicamente 1/3 da dívida dela vence em 2025, e aí ela tem que ficar trocando para o outro e rolando a dívida. E quando a gente olha aqui o indicador de endividamento, considerando a posição de caixa líquida ajustada, ela subiu, né? Teve um aumento no endividamento de 0,8 vezes dívida líquida EBITDA para 1 vez agora no primeiro trimestre de 24 em relação ao final do ano passado, que teoricamente o fim do ano é o melhor da empresa. Então esse endividamento de 1 vez ele é o mais normal e o mais normalizado da Magalu nesse momento, o que na minha visão também não foi um ponto positivo esse aumento de endividamento. Então, pessoal, assim, resumidamente, se eu puder comentar aqui por cima o resultado do primeiro trimestre de 2024, eu achei fraco, tá? Se eu não me engano, as ações chegaram até a cair bastante depois da divulgação. A empresa quase não sai do lugar nas vendas, ela tem focado em ganho de margem bruta, mas aí ela não ganha market share justamente porque ela não tá dando tanto desconto. Então a gente percebe ali consequências desse aumento de competição no setor de varejo aqui no Brasil, principalmente com as empresas chinesas, Amazon e Mercado Livre. E aqui a gente vê o cenário da empresa, né? Em lojas físicas ela está conseguindo evoluir bem, mas como eu comentei com vocês, isso porque as concorrentes estão sofrendo muito mais que ela, Casas Bahia e Americanas, e no digital, que era o futuro da Magalu, ela está sofrendo. 1P está caindo venda em relação ao ano passado, 3P quase que não cresce comparando com o Mercado Livre e outros, e o e-commerce total crescendo pífios aqui 1,3%. Então realmente um resultado muito misto, mais para negativo na minha visão. E isso explica um pouco do porquê as ações estão caindo ao longo do mês, mas nos últimos 5 dias a gente teve algumas notícias que pesaram nos papéis, né? Pesaram nas ações da Magalu. O primeiro é que o Citi reduziu o preço-alvo da empresa, reduziu aqui basicamente de 2,50 para 1,80, cortou ali então o quanto que ele achava de potencial que a empresa tinha para subir. E reforçou a recomendação de neutro, então não tem uma recomendação de compra nas ações da empresa, basicamente porque o endividamento da empresa aumentou, e isso daqui realmente deve pesar no balanço da Magalu no segundo trimestre, terceiro, até os juros continuarem a cair no Brasil. Isso se os juros continuarem caindo no Brasil, que é uma outra discussão. Então isso pressionou, foi logo no início da semana que saiu essa notícia aqui do corte de preço-alvo do Citi, então muitos players do mercado correram para vender. Tem também a questão do agrupamento que deve acontecer na próxima semana, então isso daqui tende a não pegar muito bem para os acionistas. O pessoal tem muito aquela questão psicológica de que se o preço está mais alto, tem mais espaço para cair. Isso pode ser sim algo que esteja movimentando de certa forma o volume negativo aqui das ações da Magalu, o pessoal já vendendo para aproveitar para não ter uma queda maior ali para frente, apesar de isso não ter motivo nenhum para acontecer, a parte psicológica pode estar contando com isso. E por último, eu acho que o mais importante, tirando a recomendação de venda ali do Citi, é a notícia de que a Temu chegou no Brasil, né? Basicamente o app mais baixado do mundo no e-commerce, aí mais baixado do que Shopee, mais baixado do que AliExpress. Basicamente uma das maiores empresas de varejo do mundo chegando no Brasil. E aqui nessa matéria do Infomani é até interessante que eles colocam uma pergunta, né? Será que a Magalu deveria se preocupar? Deveria sim, né? Se não está preocupado com isso, deveria estar, porque
A Temu, diferente das varejistas aqui do Brasil, ela tem dinheiro e ela tem ali conhecimento bastante ali de e-commerce para poder fazer funcionar aqui. Principalmente o dinheiro, acho que é o que mais conta, que é o que a Magalu não tem, é o que a Casas Bahia não tem, é o que a Americanas não tem. Tá faltando dinheiro, tá faltando financiamento para essas empresas aqui. E as estrangeiras têm isso de sobra. A Amazon, Mercado Livre, Temu, Shopee, AliExpress, todas elas têm dinheiro de sobra para poder aguentar o tranco aqui do Brasil pelos anos que forem necessários, né? 1, 2 anos ali de vendas baixas, de mais descontos. Normalmente essas empresas, quando entram no Brasil, elas dão muitos descontos para poder ganhar mercado. Então, se a Magalu não está preocupada com isso, ela deveria com certeza estar, porque isso aqui vai aumentar a competição. O Mercado Livre vai aguentar, a Amazon vai aguentar, as outras chinesas vão aguentar. Mas para a Magalu, que é o grande player brasileiro de e-commerce, vai ser mais uma aí para ela ter que batalhar ao mesmo tempo que ela tá tentando pagar dívida, ao mesmo tempo que ela tá tentando deixar de pagar tantos juros, ao mesmo tempo que ela não vende. As lojas pesam ali no balanço, porque é um player que é meio físico e meio varejo. Então, a nossa visão aqui em relação à tese da Magalu, já partindo para o final do vídeo, é que ainda não é uma oportunidade, tá? Apesar de que a empresa caiu bastante, ela tá bem mais barata do que quando a gente fez os vídeos falando que a gente não achava oportunidades, né? Então, se vocês verem todos os nossos vídeos aqui, por exemplo, esse de 1 ano atrás, a gente falava que não era uma empresa que a gente gostava e caiu 60%. Então, novamente, estou reforçando aqui que é uma tese que a gente segue não vendo motivo para investir. As varejistas aqui no Brasil estão sendo atacadas de todo lado, pelos juros, pela questão macro, pela falta de poder de compra, pela inflação, pelas chinesas, pelas empresas da América Latina, pelas empresas americanas. Estão sendo atacadas de todo lado. Então, eu acredito que ainda não é o momento de comprar a Magalu, apesar de ter caído 60%. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês estão comprando o Magalu nesse momento? Vocês acham que é uma oportunidade? Vocês discordam de mim dessa vez? Porque da última vez algumas pessoas discordaram. Não sei se elas vão voltar aqui para dizer que perderam esses 60% ou se elas vão voltar aqui para dizer que eu tô errado ainda, né? E que estão aportando. Então quero saber a opinião de vocês. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de se inscrever, deixa o like para ajudar a gente a chegar a mais investidores e também compartilha com seus amigos. Muita gente investe em Magalu, talvez não está entendendo essa queda nos últimos 5 dias. Basicamente, o corte de preço do Citi, a questão do agrupamento e também a Temu, que acabou de chegar no Brasil e deve sim fazer a Magalu sofrer um pouquinho. Então esse era o meu recado no vídeo de hoje. Seguimos neutros aqui nas ações da Magalu e eu vejo vocês no próximo vídeo.